Vamos lá ver. A gente já finalizou bioquímica e a gente vai entrar em citologia, certo? É uma aula nova, mais atualizada, e espero que vocês consigam fazer todas as anotações, né? Prestar bem atenção, porque é um assunto básico, mas está caindo muito no Enem, muito. Todo ano tem uma questão de citologia. E a gente está tentando sempre colocar novas informações, né, para não cair em alguma pegadinha em qualquer questão. Então, bora dar início. O primeiro embate da citologia, do estudo das células, é como evoluiu uma célula. E se a gente for parar para pensar, a evolução do ser humano sempre é um ser que ele é menos evoluído para um que é bem mais evoluído. Então, vocês caem entre nós aqui, ó, se eu for observar a célula procarionte, que é essa aqui de cima, e as eucariontes, podem ver que a procarionte ela tem bem menos coisas que as eucariontes. Então, a célula procarionte ela é menos desenvolvida do que a eucarionte. Então, se eu já pergunto a vocês quem veio primeiro, vocês podem com a maior certeza e clareza afirmar que foi uma célula procarionte, porque ela é bem menos desenvolvida, certo? Ok. Então, essa teoria, né, da evolução celular é justamente isso. Primeiro, veio um ser que é procarionte, né, que foi uma bactéria, e ele... Uma pesquisa Eita, sei lá. Volta. Calma. Voltei. Então, como eu estava dizendo, né, de início, foi um ser procarionte, uma bactéria aeróbica, mais especificamente, e esse ser evoluiu e se tornou um ser eucarionte. A gente já sabe que a diferença entre eles é a organela, né? O aparecimento de organelas, porque no ser procarionte a gente sabe que só tem ribossomos, é a única organela que eles têm, né? E no eucarionte existem outras organelas, mas como foi, né, definitivamente esse aparecimento, que é justamente a teoria endossimbiótica. Como foi isso? Existia um ser procarionte, normalmente procarionte, né? Uma bactéria aeróbica, né? Fazia quimiossíntese, né? E surgiu uma organela, que a gente chama de... Duas organelas surgiram, né? No caso, o cloroplasto, né? E surgiu a mitocôndria. Antigamente, a mitocôndria ele era um ser procarionte. Tinha seu DNA e ribossomos. Mas, o que é que aconteceu? Esse ser que era procarionte acabou entrando em outro ser que também era procarionte. A gente chama isso de simbiose. Um entrou dentro do corpo do outro. Imaginem essa célula aqui, ó. A mitocôndria é esse ser aqui, de laranja, ó. Ele entrou dentro de outro ser, que era esse amarelo que está por fora, né? A membrana aqui, ó. Ele entrou, isso a gente chama de simbiose. Ao entrar, ele mudou toda a logística dessa célula. Então, foi daí que surgiu um ser eucarionte. Foi uma mutação, certo? De uma simbiose, sendo mais específico, de uma mitocôndria, que entrou dentro de outra célula procarionte. Meu senhor, beleza. Você pode perguntar, mas a gente sabe que o lisossomos ele ataca, né, qualquer invasão. Sim, ele ataca, mas quando não tem nada para dar. A mitocôndria tem. A gente sabe, mais para frente a gente vai estar que a mitocôndria tem função de produzir energia. Então, a mitocôndria, quando ela entrou, quando esse ser procarionte, né, a antiga mitocôndria, entrou em outro ser procarionte, ela disse, ei, tu vai me dar alimentação e eu vou te dar energia em troca disso. E aí surgiu essa simbiose. Endo, porque foi para dentro, né? Então, a teoria endossimbiótica é justamente essa ideia, né? Que a mitocôndria e o cloroplasto, né? Que também foram ancestrais procariontes antigamente, hoje estão fazendo simbiose em um ser totalmente eucarionte. A diferença de ser procarionte e eucarionte é justamente o jeito que o material genético está envolvido, né? O ser procarionte, né? O maior exemplo dele são as bactérias. Ele pode ter uma parede celular, certo? Pode ter, nem todos têm. Membrana plasmática é obrigatória em qualquer célula.
e vão ter uma espécie de nucleoide. Não é um núcleo. É errado eu chamar de núcleo, porque realmente não é um núcleo. Ele não tem carioteca. Então, a diferença de um ser procarionte para um ser eucarionte é justamente a presença da carioteca. O ser procarionte ele não tem uma carioteca, que seria a membrana do núcleo, que é aqui, ó. Podem ver. Aqui está o material genético, laranjinha, e por azul, cheio de pontinhos, que são os ribossomos, existe a carioteca. Então aqui não tem, o material genético dele está todo disperso. Tá. Estudando ser procarionte, a gente vê isso. A única organela é o ribossomos, tem a espécie do nucleoide, a membrana e pode ter parede celular. Já no ser eucarionte, a gente vai ter a presença das organelas, que foram surgindo ao decorrer da evolução celular. Aqui a gente tem o núcleo, certo? A carioteca aqui envolvida. Logo junto do núcleo, a gente vai ter o retículo rugoso, né? O endoplasmático rugoso. Aí, a célula vegetal, ela também vai ter sua parede celular. Não sei, a bactéria também tem. O que é que muda? A composição. A gente já estudou em bioquímica que a composição de uma célula, né, da parede celular de uma bactéria, ela é de peptidoglicano, que é um carboidrato, né? Um polissacarídeo. Já a do vegetal também é um carboidrato, só muda que é a celulose. Então tem que saber disso, né? A gente vai falar mais disso na frente. Temos centríolos, que só existe na célula eucarionte animal, né? A gente tem o vacúolo, que também só existe na vegetal, mas vocês vão entender depois que um lisossomos, ele também é uma espécie de vacúolo, né? Só que existe uma diferença. Complexo de Golgi a gente tem, e mitocôndria também tem a presença nos dois. O que é que vai mudar? Vai mudar as funções, né, de cada organela em cada célula. Isso a gente vai estar mais para frente. Aqui é só para vocês entenderem a presença, né? O que tem e o que não tem. Ribossomos tem. Para vocês terem noção, essa teoria é endossimbiótica, né? O ribossomos da célula procarionte, a gente chama dele que é P70. E os ribossomos da célula eucarionte, ele é P80, muda o tamanho. Aí, para tentar comprovar, eles foram estudar os ribossomos que ficam dentro da mitocôndria. A gente diz que a mitocôndria já foi um ser procarionte, né? O ribossomos da célula mitocôndria também é P70. Então, o da mitocôndria é P70 e o do ser procarionte é P70. Então, para vocês verem que bate nessa teoria. E o que fica por fora aqui, ó, na célula eucarionte, é P80. É diferente. Já é um mais evoluído, é maior. Tá, continuando. Os dois tipos de envoltórios a gente vai debater agora, né? Um dos envoltórios que mais pode ter a presença ou não é a parede celular, né? 3 características delas: é permeável, ou seja, vai passar substâncias por ela, é rígida por causa da sua composição e muito resistente, né? Ou seja, ela pode sofrer um grande impacto que ela vai resistir. Aqui é a composição. A bactéria vai ter de peptidoglicano, que a gente já debateu isso agora. O fungo vai ter a parede celular também de quitina, que a gente sabe que também é um carboidrato, um polissacarídeo. O vegetal tem de outro polissacarídeo, que é a celulose, né? E as algas, aqui eu colocaria um asterisco, porque a gente sabe que as algas ela tem composição de diversas substâncias. Tem de peptidoglicano, tem de quitina, tem de celulose. As algas são substâncias que ela tem muitos nichos ecológicos. Ou seja, dependendo da alga, ela muda de composição. Então é bom saber que as algas é sílica e também pode ter outras composições. Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque se vem uma questão falando, a parede celular das algas é feita de celulose. Eita, não, é só de sílica. Não estou afirmando isso. Características da membrana plasmática, né? O que é isso? Microscopia eletrônica. É que só dá para ver uma membrana plasmática com a microscopia. Isso foi descoberto assim recentemente, né? Recentemente entre aspas. Mas antigamente não existia, né? A percepção dessa membrana, de como era a sua composição, porque não usava o microscópio. A permeabilidade seletiva, né, que a gente fala que ela é tipo um porteiro de festa, que ela vai selecionar sim o que ela quer para dentro da célula e o que ela vai, né, soltar. O modelo mosaico fluido, por causa da fluidez da membrana. A gente vai falar muito nisso depois, sobre o colesterol e sua função. Já falei nisso na aula também, de lipídios. A simetria da célula, né, porque ela tem 2 camadas de fosfolipídios, eu vou mostrar também. E uma capacidade de regeneração, que é uma característica aqui que eu trouxe para vocês, bem nova. Eu quero que vocês entendam. Olhando para cá. Isso aqui de azulzinho é o fosfolipídio, né, o azul mais claro.
uma bicamada, ó. Por isso que é assimétrico, tem uma camada para cima, outra para baixo. Essas bolinhas azuis mais escuras é o colesterol. E para que ele está aí, né? Ele vai dar uma certa malemolência na célula, né? É a mobilidade da célula. Quanto mais colesterol, mais fácil ela vai ficar para se mover. O que é esse azul, meu senhor? O azul não, vermelho, é o glicocálice. A gente também já debateu um pouquinho. O glicocálice ele tem uma função muito de encaixe. Quando uma célula for ter contato com outra célula, os glicocálices eles vão se encaixar, certo? Aqui são dois tipos de proteína que a gente pode encontrar. A proteína integral, ela atravessa a célula, né? Ela vai de início até o fim. E temos a proteína periférica, que é a proteína que ela vai ficar na periferia, seja ela, né, no meio externo ou no meio interno. Então é bom saber essa composição, né? Composição lipoproteica, mas existe o colesterol, o glicocálice, né? O tipo de proteína. Isso aqui também é algo novo que eu estou trazendo para vocês, a gente chama de micela. Micela é quando vai existir um grande grupo de lipídios unidos. Porque a gente sabe que existe no lipídio existe a parte hidrofílica e a parte hidrofóbica. Só que a micela ela é totalmente hidrofóbica, não vai ter a parte hidrofílica. Porque ao redor dela, né, aqui ao redor, só fica partes hidrofóbicas. Então, o que é a micela? Onde a gente encontra a micela? Na gordura da panela. O que é que quebra? O detergente, né? Que ele vai e quebra as ligações, essa tensão de lipídio que existe aqui, né? Mas é isso, eu quero mostrar que quando os lipídios eles estão muito juntos, eles podem, né, aumentar muito mais essa tensão, né, de hidrofobia. E algo também a mais é a movimentação. Deixa eu ver se está aqui. Tá, não, cortou um pouquinho, mas tem broca não. Os fosfolipídios eles também vão se movimentar e tem a ver com aquela função de regeneração. Por quê? Por quê, meu senhor? Porque, imagina, essa camada de cima aqui de fosfolipídio, ela vai ficar velha com o tempo, ela tem que ser substituída. Então ela começa a se movimentar. Existem nomes, certo? Cai muito em vestibular particular, mas vá que caia no Enem, né? Existe a rotação, né? Quando ele gira em torno de si mesmo, né? O fosfolipídios, para ganhar mais uma certa malemolência que eu falei. A flexão, que é quando uma das perninhas, né, ela vai flexionar o outro fosfolipídio, vai acabar empurrando o outro. Existe a difusão lateral, é quando existe a troca, né, dos fosfolipídios, o da esquerda vai para a direita, o da direita vai para a esquerda. Existe esse aqui que é o flip-flop, que é o quê? É quando a camada de baixo vai para cima e a de cima vem para baixo. Como acontece isso? É o que mais ocorre. É quando a célula está muito velha. Quando a célula está velha, ela acaba trocando sim os seus fosfolipídios, né? E para trocar tem que ter esse flip-flop. Então quer dizer que se eu pegasse uma faca e cortasse assim essa membrana no meio, ela iria conseguir se regenerar. Iria começar a produzir os fosfolipídios, né? E eles iam se movimentar para se regenerar. Ela tem sim esse certo poder de regeneração, tá? Então essa é a primeira parte, né, do resumo. A gente vai começar aqui falando mais agora de permeabilidade seletiva e vamos embora. A parte 2 do resumo. É só baixar e fazer o resumo igualzinho e ir anotando as suas informações. Permeabilidade seletiva. Vai existir 3 meios de alguma substância entrar na célula. A primeira possibilidade aqui é o A, né? Ele vai entrar pela parte que só tem fosfolipídio, só substância apolar, né? O B, que ele vai entrar por uma proteína canal, certo? Por que canal? Porque é como se fosse literalmente um túnel, um canal. E ele vai poder entrar pelo modo C aqui, né? Que é uma proteína carregadora. O que é isso? Ela vai, a gente sabe, gestoproteína, a gente sabe que existe um substrato, né? A proteína vai entrar nesse substrato e ela mesma vai colocar para dentro da célula. Então ela girou e colocou a substância, o triângulozinho verde para dentro. Tá, meu senhor? O que é que pode ser passado? O transporte não mediado, que é o A, não foi mediado por ninguém. Ele vai poder passar substâncias apolares, porque o lipídio ele é apolar, então vai passar de boa, gases e água. Meu senhor, mas água é polar. Como é que vai passar em uma parte que só tem apolar? A água ela é muito pequena, e isso faz com que ela consiga transportar também, né, passar aqui por um transporte não mediado. E agora nos transportes mediados, né? Nos transportes mediados vão poder passar substâncias polares, íons, como assim, sódio, potássio, etc. E água. A água passa nos 2 meios. Esse não mediado e mediado, meu senhor, é o quê? Gasta ATP e não gasta ATP? Não tem nada a ver.
mediado e não mediado é para dizer se passa por uma proteína ou não. O mediado passa, que é o B e o C, e o não mediado é o A, não passa por uma proteína, certo? Tá. O que mais, meu senhor? Aqui. O transporte transmembranar. Né? A gente sabe que existem 3 tipos de transporte, né? Tem o passivo, o ativo e o vesicular, que a gente vai falar mais um pouquinho. O transporte passivo a gente vai ter 3. A difusão simples, a difusão facilitada e a osmose, certo? A difusão simples a gente pode chamar de diálise, né? É um transporte não mediado. A facilitada é um transporte mediado, vai passar por uma proteína, é facilitado, né? E a osmose também passa, né? Como é água, pode passar tanto por mediado como não mediado, né? Então a gente não vai crucificar isso. Tem que saber que as 2 difusões é a passagem do soluto, né? Do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E isso sim é buscar a isotonia ou isotopia. A osmose é o contrário, né? É a passagem de solvente de onde tem menos. Ela é a passagem de solvente do menos concentrado em soluto para o mais concentrado em soluto. Se não entendeu isso, volta o vídeo, bota lento para tentar entender e raciocinar. Então a gente vai ver muito isso aqui agora. Ó. Vamos lá. Aqui existem 3 tipos de meios de concentração, né? O meio ele pode estar hipertônico, hipotônico e isotônico. Isotônico, mesma concentração. Se o meio está hipertônico, ele está bem mais concentrado. Pode ver que o meio aqui ele tem muito mais pontinho fora da célula do que dentro. Dentro só tem 3. O meio aqui ele está hipotônico, o segundo. Ó. Por quê? Porque dentro da célula tem mais pontinho do que fora. Então, quando a célula ela está no meio hipertônico, o meio está bem mais concentrado, o que acontece com a água? A água vai de onde tem menos para onde tem mais. Então, a célula perde água. Ela sofre, né, um processo de perca de água, né, perca de hidro, né, de água, e ela fica, né, a gente chama que a célula está plasmolizada. E se for uma hemácia, a gente diz que a hemácia está crenada. Ah, mas muda por quê? Porque não é hemácia. Aí o ramo da biologia prefere mudar o nome, né, plasmolizada para uma célula normal, a hemácia para crenada para hemácia. Se o meio estiver hipotônico, né, a gente diz que a célula vai sofrer uma plasmoptise, a gente diz que ela fica túrgida. Por quê? Porque ela vai ganhar muita água. Ela ganha muita água, o volume celular dela aumenta e ela pode, né, sofrer uma quebra da sua membrana plasmática e se romper com esse aumento de volume celular, né? E a hemácia sofre uma hemólise, né, a quebra também, se aumentar a sua produção de água. E é bom ressaltar que existem hemácias que ela perde totalmente a quantidade de água para diminuir sua atividade em um certo período, para não morrer, e depois reativa, né? E no meio isotônico não acontece nada, né? Então continua sendo um isotônico, né? Porque no meio isotônico a concentração está igual, nada ocorre. Foi o que eu botei ali, mas não apareceu, ok? Ok. Tá, mas vem agora. Transporte ativo. Vocês sabem que o transporte ativo gasta energia, né? E a gente tem 2 exemplos. Tem a bomba de sódio de potássio e vai ter a bomba de prótons. Aqui tem um exemplo de bomba de sódio de potássio. Antes de tudo, eu quero que vocês saibam que a célula ela vai estar rica em potássio e pobre em sódio. Então, veja, se dentro da célula tem mais potássio do que fora, então o normal seria o quê? O potássio sair, que é o que está acontecendo nessa primeira proteína azul aqui, ó. O potássio está saindo. Isso é uma difusão facilitada, né? Por quê? Porque está passando pela proteína. E o normal é o sódio entrar. Por quê? Porque tem mais fora do que dentro. Só que a célula, ela não quer isso. Ah, não sei por que não quer. Porque não quer. A célula, ela quer que entre o potássio mesmo tendo muito. Ou seja, ela vai contra o gradiente de concentração. Ela já tem muito potássio dentro. O normal era o potássio sair, mas a célula não quer. A célula quer que o potássio entre mais potássio já tendo. E isso acaba fazendo com que mantenha uma polaridade. E a gente estudou isso em sais minerais. A gente viu que uma das funções do sódio e potássio é manter a polaridade. Então, continua mantendo essa polaridade, certo? Só que vai gastar energia porque vai ser contra o gradiente de concentração. Então, quem sai é o sódio, quem entra é o potássio. Lembrar disso. Bombas de prótons eu vou falar mais para frente, quando a gente for estudar lisossomos, etc. Existe o transporte em bloco, e a gente tem 2 exemplos. Qual a diferença? Porque o transporte em bloco vai ser substâncias maiores,
né? Não vai ser água, íons, que são substâncias menores. Em bloco existe a endocitose e exocitose, né? Endo para dentro, exo para fora. Na endocitose existem dois tipos, a fagocitose e a pinocitose. Se eu colocar para dentro algo que é sólido, aí vai ser um fagossomo e o processo se chama fagocitose. Se eu botar para dentro uma substância líquida como água, vai ser um pinossomo e a gente chama de pinocitose. Já a exocitose, existe dois tipos, secreção e excreção. Isso aqui é uma pegadinha muito grande. Por quê? Porque a secreção é uma função biológica e excreção são restos metabólicos. Ou seja, a gente às vezes fala assim, eu estou secretando mijo. Mas não, a urina ela não é uma secreção. A urina são restos metabólicos. Então, é uma excreção. Secretar seria um exemplo do lisossomo, soltar alguma substância que ele não quer para a célula, né? Então, aí já é uma função, né, biológica. Então, a gente vai parar aqui, né? É a primeira parte de citologia, uma parte muito importante que eu quero que vocês tenham tudo isso aqui em mente, ok?